que faz um predador fugir de sua presa? Um felino capaz de saltar de forma habilidosa e que possui dentes e garras amedrontadores não deveria sair correndo ao ficar frente a frente com um bando de babuínos, não é mesmo? E por que esses mesmos babuínos que antes atacaram o leopardo agora viraram refeição fácil nas garras do mesmo predador que fugiu deles momentos antes? A savana africana pode ser cruel, principalmente quando um felino carrega o corpo de uma mãe com seu filhote vivo, se segurando a ela. Para saber sobre tudo isso e muito mais, deixe seu like e se inscreva em nosso canal O Ordinário Selvagem. É de graça e ajuda nosso trabalho a crescer aqui no YouTube. E se você quer ter acesso a vídeos exclusivos, clique em Seja Membro aqui embaixo e saiba mais. Vamos ao vídeo. Não adianta se esconder nas árvores, pois esse predador domina os locais mais altos de toda a savana. Quais são os seus pontos fortes e por que em alguns momentos o leopardo se mostra tão vulnerável? Vamos descobrir. Apesar dos leopardos africanos serem noturnos, nada os impede de caçar durante o dia, caso a oportunidade seja boa. Eles são caçadores que se alimentam principalmente de pequenos primatas, por possuírem habilidades de subir, descer e pular das árvores, além de caçar qualquer outro mamífero que tenha oportunidade. Um dos passatempos preferidos dos leopardos é perseguir primatas entre as copas das árvores. Veja como o pequeno macaco tentou escapar da perseguição se colocando na ponta de um galho aparentemente frágil. Mas isso não impediu a insistência do felino, até que ele não resistiu à fome e pulou em cima da presa, caindo ambos no chão. Mas o leopardo sobreviveu e ainda conseguiu se alimentar. O leopardo africano é a quarta maior espécie da família dos felinos, perdendo apenas para tigre, leão e onça pintada em questão de tamanho e peso. Mas a fome insaciável às vezes fazem com que esse felino tome decisões inapropriadas aos nossos olhos. Veja isso, um leopardo abate uma macaca que acabou de ter um filhote. Como eu sei disso? Pois o pequenino continua se segurando a ela mesmo depois do leopardo arrastá-la para um local onde irá se deliciar com a sua carne. Isso não é incomum. Em um dos vídeos aqui no canal sobre a história de Cadma, vemos uma cena bastante semelhante a essa. Mas voltando ao bebê que continua a se segurar em sua mãe, que não possui mais o sopro de vida, parece que esse leopardo teve um pouco de piedade. E ele tira o bebê macaco do corpo da mãe, o colocando sobre uma árvore, antes de se alimentar de sua presa já abatida. Geralmente, são leopardos fêmeas que conseguem ter um pouco de compaixão como essa cena. Os machos veriam o bebê macaco como um aperitivo para abrir o apetite. Infelizmente, os bebês dos primatas que passam por isso, mesmo se forem poupados pelos leopardos, acabam perdendo sua vida para o frio da noite ou pela falta de nutrição do leite materno. Agora, uma longa perseguição, onde inicialmente se vê o leopardo adentrando no território de babuínos. Talvez esse seja um belo banquete para o felino. Mas aqui as fêmeas estão em época de acasalamento e os machos em seu pico hormonal para saciar o desejo de reprodução. E nesse contexto, o cenário muda totalmente e agora quem ataca são os babuínos, que querem abater o intruso que está atrapalhando os dias de acasalamento que tanto eles esperavam. Babuínos são agressivos dentro do seu grupo social e com invasores que eles julguem serem fracos. Geralmente são eles que fogem dos leopardos, porém, se estão com os hormônios à flor da pele, eles se lembram o quanto são fortes e que possuem caninos afiados o suficiente para colocar um leopardo adulto para correr. Se o leopardo estiver acompanhado de filhotes e invadir o espaço dos primatas, o alerta vermelho deles deve ser ligado, pois babuínos se alimentam dos próprios filhotes quando eles querem se vingar um do outro, ou por um simples ciúme. Imagine o que eles não farão com os filhotes do seu principal predador. Além de frutas, grama e brotos, babuínos podem e vão se alimentar de carne, caso a oportunidade venha a surgir, seja por uma forma inusitada de canibalismo ou com um filhote de leopardo que estava próximo demais de suas árvores.
Ainda sobre os babuínos, temos um vídeo aqui no canal mostrando melhor esse lado obscuro que eles escondem. Depois dá uma conferida lá. Voltando para o nosso predador, que acabou virando presa em um dia aparentemente comum na savana africana. De acordo com especialistas em animais, esses confrontos entre as duas espécies, babuínos e leopardos, tendem a ser raros, um respeitando o território do outro. Mas na improbabilidade de um terreno selvagem, a presa precisa aprender a ser forte e a lutar, literalmente, por sua vida. Mas um leopardo pode abater um babuíno adulto no auge da sua forma física? Sim, pode, e abaterá se houver a oportunidade. O que poderia então ser mais satisfatório do que ver um macaco vagando no meio da floresta? O leopardo imediatamente corre e captura o oponente, depois de muitas horas tentando encontrar seu alimento. O mesmo pode ocorrer com chitas, ou guepardos, como também são chamados. Apesar de serem mais velozes que um bando de babuínos, se estiverem sozinhos e forem atacados por um bando raivoso desses primatas, elas irão fugir para preservar suas vidas. Ou vão caçá-los, afinal, chitas caçam gazelas. Somente duas coisas impedem que eles não caçem macacos: um grande grupo deles ou que eles fujam para as árvores bem altas, as quais elas não irão subir. Vamos voltar um pouco para a habilidade de escalada e saltos de um leopardo. Ele sem dúvida é o felino mais habilidoso entre os grandes predadores que existem no mundo atual. E por quê? Vejamos esses saltos. Talvez você se pergunte: como alguns galhos que parecem ser tão frágeis não quebram quando um leopardo salta sobre eles? Seu corpo esguio e a forma com que cada salto ocorre pode ser a resposta. Um leopardo, apesar de grande, não são tão pesados como leões, por exemplo, e isso por si só já contribuiria para um belo salto. Mas a forma delicada que esse felino encosta nos galhos, distribuindo seu peso de forma linear, faz com que a probabilidade de queda seja diminuída. Eles escalam rapidamente, pois possuem um ligamento em suas patas que, além de flexível, os fazem fixar as garras na madeira da árvore com mais precisão. Um leopardo também consegue mapear o local só de olhar com atenção, sabendo qual árvore será melhor para aguentar o seu peso. Por isso, dificilmente você verá esse felino errando durante um salto. Após abater suas presas, eles as carregam para as árvores altas, assim não dividem sua caça com leões ou hienas. A verdade é que a vida de um leopardo não é tão simples como se imagina. Nesse vídeo, onde ele é atacado por um bando de babuínos, exemplifica apenas um dos perigos que esse felino enfrenta diariamente em sua caminhada rumo à sobrevivência. Caso ele não consiga fugir, será o seu fim. De acordo com dados oficiais, a cada 9 filhotes de leopardos, somente um chegará à vida adulta. E esse único que conseguiu driblar babuínos, hienas, leões e grandes herbívoros furiosos, talvez não consiga se reproduzir, pois pode acabar caindo na armadilha de caçadores de troféus ou perder em um confronto enquanto tenta caçar algo para se alimentar. Mas não se engane, leopardos são animais perigosos. Os olhos de um leopardo podem ser comparados a 2 adagas afiadas, porque antes deles abaterem as presas com seus dentes, eles a abatem no olhar, traçando meticulosamente cada passo que darão até chegar ao seu objetivo: carne fresca. Por mais que um leopardo possa fugir de babuínos raivosos, isso, como já citamos, é um comportamento raro. Geralmente as fêmeas que tentam defender seus filhotes de virarem o jantar dos babuínos passam por essa situação 1 ou 2 vezes na vida, enquanto os machos talvez nunca as experimente, a não ser que ele dê muito azar de estar no lugar errado e na hora errada, já que babuínos lutam entre bandos e qualquer animal que invadir seu espaço durante um confronto de guerra sofrerá as consequências. Mas a verdade é que leopardos pegam babuínos quase que diariamente, fogem deles poucas vezes e só perdem para esses primatas caso o ataque venha em grupo. Leopardos podem observar suas vítimas por muitas horas.
apenas mapeando quais serão os obstáculos que ele terá que enfrentar para conseguir obter sucesso, ou tentando encontrar um ponto de falha para seu ataque ser bem sucedido. Eles não possuem uma taxa positiva de conseguir pegar sua presa na primeira investida, como é o caso das onças, por exemplo, que apesar de caçarem sozinhas, conseguem capturar de primeira sua comida cerca de 72% das vezes. Ou como os mabecos, o cachorro selvagem africano, que em grupo tem um incrível sucesso de ataque de 85% logo na primeira tentativa. Leopardos podem desistir de uma caçada caso eles julguem não haver uma brecha para o seu ataque, ou fugir quando o adversário está em maior número. Porém, depois de horas observando sua próxima refeição, geralmente eles insistem em ataques velozes, abocanhando suas vítimas no pescoço e após retirarem ela do solo, as finalizam em cima das árvores e desfrutam de um banquete com uma vista das mais belas paisagens do mundo. Leopardos sabem como apreciar uma boa refeição, não é mesmo? Em suma, muitos babuínos veem suas mães sendo levadas por leopardos, ou ao contrário, muitas mães veem seus filhotes serem massacrados por esses predadores. Poucas vezes o leopardo foge de babuínos que se organizam em grupos para atacar. Esse felino precisa fugir quando o perigo está à espreita, mas ele também pode representar a maldade escondida nas copas das árvores, aguardando pacientemente para atacar de forma mortal e definitiva. Bem, a natureza nem sempre é bela. Alguns animais devem morrer para que outros possam sobreviver. E esse ciclo de equilíbrio, que pode parecer assustador, é completamente normal em uma savana africana. E é ele que sustenta todo o ecossistema selvagem. Então, não saia desse vídeo sem deixar o seu like e, por favor, inscreva-se para ficar por dentro de tudo que postamos por aqui. Comente o que achou desse vídeo e obrigado por assistir. Fui!